Fala pessoal, tô aqui com o Guilherme Aleixo, especialista defensivo, coach que vai Fala, nos Lucas. colaborar e participar aí na Tide Football no segundo semestre, meu parceiro. Seja muito bem-vindo e para estrear, Locomotiva e Cruzeiro, os colega deles aí, ele que é de Minas, tem muita propriedade para conhecer o detalhe dos atletas aí. A gente vai começar com esse jogão que até o momento foi o melhor jogo da temporada aí. As defesas jogaram muito bem, tem lances individuais da galera toda aí, e a gente vai repercutir um pouco sobre alguma das grandes jogadas defensivas dessa partida. Fala, Aleixo, firmeza, meu irmão? Fala, Caio, beleza? Obrigado aí por ceder o espaço. Eu não vou me considerar especialista ainda, mas fico muito feliz de ter a oportunidade de estar falando com a Tide. E como você disse, né, eu acho que talvez o melhor jogo do FBR até esse momento. Os duas defesas jogaram muito bem e conseguiram anular os dois ataques que estavam bem, né, até o momento na temporada. Então, legal de fazer essa análise defensiva ainda mais nesse jogo aí. Essa jogada aqui é interessante porque você vê o pacote ofensivo do Locomotiva bem pesado. Você tem cinco OLs, né, alinhados ali na linha de scrimmage, e você ainda tem dois jogadores pesados ali, offset, na posição de tight end ou de sniffer aqui. Que vamos. O Augusto, do lado esquerdo, e ali talvez o Roberto Chora, a gente não tem muita certeza. O Cruzeiro vem com um pacote, né, de 4-3-3 aqui, o 4-2-3 com o safety mais a fundo no box. E o Locomotive ele faz uma escolha aqui que a gente até comentou que talvez não tenha sido a escolha mais esperta para esse tipo de jogada, que é trazer o Pokémon, né, o Wideout, para dentro, fazendo um motion, mas isso faz com que o Deluca, que é um excelente tacleador, talvez o melhor tacleador da equipe do Cruzeiro, entre para dentro do box também. Então, ele faz ele participar mais do jogo de corrida. É, no início da jogada aqui, a gente tem algo interessante que eu comentei também, que é o Tuleba ele faz um instante, ao invés de ele atacar no gap C, ele identifica o pull, ele identifica a corrida para o lado esquerdo e ele faz seguindo esse puller. É, de- Fazendo isso, ele fecha todos os gaps no cutback para o Marquinhos, que só tem a opção de seguir o puller, né? Ou seja, vai para o gap B ou C. Como o Deluca, que está ali, ele bate o bloqueio do 77, do puller, ele fica cara a cara com o Marquinhos e ele faz um excelente tackle ali. Então ele bate o bloqueio do 77 e joga o Marquinhos para dentro, onde ele consegue também executar o tackle com precisão ali. E você vê que o Tuleba já está em cima da jogada e você também tem a reação do linebacker, do middle linebacker ali, que vem downhill, assim que ele identifica o espaço, ele vem downhill e ele e o Deluca, eles fazem esse assist tackle aí para realmente acabar com a jogada. Muito bom trabalho defensivo do Cruzeiro. E fizeram, né? Fizeram um ótimo jogo, assim. Ainda mais contra o jogo corrido, eles conseguiram praticamente neutralizar o Locomotivo. Bom, legal dessa jogada aqui, é uma jogada de passe do Cruzeiro. A gente vê o trabalho defensivo do Locomotivo, é uma jogada sem blitz, é uma jogada que não tem nenhuma, vamos chamar de firula assim, mas não tem nenhum instante, não tem nenhuma blitz. A única coisa aqui que a gente identifica que é um trabalho individual muito legal, que é o trabalho do Moraes. Quando ele alinha, ele vende essa blitz, né, do safety, ou do nickel corner, eu não sei muito, né, como que eles chamam aí no playbook do Locomotiva, mas ele alinha e ele faz ele faz uma fake blitz ali no lado esquerdo. Talvez isso atrapalhe muito a leitura do Maicon, porque assim que o pre-snap começa, o Moraes já volta para sua posição, a linha entre o último homem da linha de scrimmage e o seu receiver, e ele vai e dropa no segundo nível ali, na zona. Muito legal. Pô, o trabalho dele nesse vídeo, nessa jogada realmente dá para falar muita coisa, assim, porque ele faz o drop, ele acompanha seu marcador, ele faz o contato até ele entrar para a zona do linebacker, onde ele abandona o marcador e ele já vê o crosser vindo lá do wideout do lado esquerdo do ataque, né, do lado direito da defesa, e ele já começa a sua movimentação lateral
para poder adiantar no passe desse receiver, que no caso é o Eric. E aí ele tem o Open Field Tackle, que, né, quem acompanha um pouco o futebol americano mineiro aí, sabe que o Moraes é um especialista aí nesse tipo de tackle. Então, excelente trabalho, legal o trabalho do Locomotiva na defesa aí. Ah, o do Tuleba, cara. Eu acho o Tuleba ele é um monstro, cara. Porque eu vou te falar, isso não tá no playbook, cara. Isso não está no playbook, velho. O cara, ele tira isso, tipo, realmente de instinto, mas vamos lá. É, Bom, vamos analisar essa jogada aqui. A gente tem o Locomotiva alinhado numa spread, 2 por 2, né? Dois receivers, um running back. O Cruzeiro vem com um box também 4-2-5. Ele começa, né, com os quatro jogadores da linha defensiva, obviamente atacando aí, fazendo alguns instantes inside. E você tem também o linebacker do lado esquerdo entrando em blitz. De resto, a gente vê uma cobertura em zona também, que não tem muito o que se falar aqui, até por causa do vídeo, que corta um pouco. Uhum. Mas vamos falar do trabalho do Tuleba. O Tuleba, ele avança, ele ataca no lado direito ali, ele vai tentando no gap C, mas ele tem total controle da jogada contra o OL. É, Talvez não nesse frame aí, porque parece que o Tuleba está mais alto, mas também para quem acompanha, sabe que o Tuleba é um jogador de força extrema. Então, quando ele identifica o passe no running back, ele abandona o seu bloqueador, ele simplesmente faz a movimentação lateral e ele faz o tackle. É como o Tuleba tá jogando, ele tá fazendo uma blitz, mas também tá participando da cobertura em zona. O trabalho individual nessa jogada é top notch aí, não tem muito o que corrigir ou falar qualquer coisa. Muito bom trabalho do Tuleba identificando a jogada e saindo para fazer esse tackle. É isso mesmo. Blitz and Peel. Que é quando o jogador ele tá na cobertura, né? Ele tá no rush e ele ainda tem essa responsabilidade do running back, velho. Mas, porra, é surreal, tipo, a facilidade que o Tuleba vai embora desse cara, tá ligado? Ele só larga e vai. Bundão, né? Esse aí é um cara complicado, velho. Eu gosto muito dele, velho. É bizarro. Eu não consigo falar mal dele em vídeo. Então, se tiver alguma jogada que o Bundana faz merda, você não me coloca. É. O Ryan eu faço questão, mas o Bundana não. É uma slant, mano. É um angle, porque eles estão indo pro lado fraco. Eles estão indo pro lado fraco. Ó, segundo quarto, Locomotiva aí à frente, 7 pontos no placar. Cruzeiro vem para uma jogada. Né, vamos colocar aí, vai ser uma jogada de corrida, mas é um pacote 11, né? Então, eles têm os dois receivers do lado direito e eles têm um tight end, sniffer ali, offset, um segundo running back, offset no lado forte ainda também. Legal aqui dessa jogada, Caio. Repara que toda a DL do Locomotiva, eles estão alinhados ali na posição padrão deles, né? Então o pessoal do lado esquerdo está alinhado no ombro de fora do seu bloqueador e todos eles fazem um instante para o lado fraco, que a gente chama de angle. Então isso atrapalha bastante as responsabilidades ofensivas que o Cruzeiro traz. Porque o Cruzeiro traz nessa jogada uma, uma trap run com o pull do center e também um lead desse sniffer. E aí que legal o trabalho, né? Quando eles fazem esse angle stunt, eles atrapalham ali nas responsabilidades de bloqueio de cada um. E aí você vê, quem fica com o gap C é o Bundona, né? Que é o Mike linebacker ali do lado esquerdo. Ele tem o gap C. O único trabalho dele ali agora é bater esse bloqueador e fazer com que essa corrida entre. Porque ele sabe que nesses dois gaps de dentro, ele tem bloqueador, ele tem jogadores defensivos para poder fazer esse cutback. E aí quem fica, na verdade, é o Will linebacker vindo do lado fraco,
que ele tem um espaço imenso, um corredor imenso para fazer esse tackle com maestria também. E o Bundona vem em sequência apoiando na execução do tackle. Vamos dar o play ali, ó. A gente pode até também, talvez, considerar um erro ofensivo, né, do segundo running back ali que faz o lead block. Ele vai em cima do Bundona também, mas eu não consideraria um erro ofensivo porque o Bundona já tinha batido o primeiro bloqueador, o número 74. Então, ele tem um corredor imenso, o Vilela, e ele fica fácil para ele fazer esse teco aí. Não estou falando que foi um teco fácil, tá? Mas fica fácil para ele fazer esse teco porque ele tem muito espaço e sem bloqueio nenhum com o running back realmente batendo o pé para virar para o lado dele. Ó, interessante. Esse corredor aqui que eu queria pegar, peraí. Cara, olha o tamanho deste corredor agora. Calma, mais um passo. Aí, ó, agora. Esse corredor que eu queria pegar. Aí. E aqui, rapidinho, coloca a visão do Bundona. Você consegue colocar com a visão do Bundona? Porque ele não consegue, o running back não conseguiria sair pelo lado de fora, tá ligado? Exato. Isso mesmo. Ele fecha esse. Ele force, ele faz o force, né? Perfeito. Ei, essa daí é textbook, velho. Braba. Muito boa. Então, pô, jogada aí ofensiva, de novo, segundo quarto, Locomotiva à frente, 7 pontos. O Locomotiva vem com uma spread, né? Um trio ali do lado direito, então fazendo com que o lado esquerdo da defesa seja o lado forte. E aí o Cruzeiro, de novo, com o seu pacote tradicional aí, 4-2-5. Agora que a gente pode ver que, né, de específico nessa jogada. O Locomotive ele vem com um pull do tackle, né? Como se fosse uma trap também. Mas pode ser chamado até de power também, porque ele vem com o pull, o guard pega o defensive end, né? O center tem o nose tack no mano a mano, e do outro lado, né? Do lado forte ali, né? Do lado da jogada, do lado direcional da corrida, você tem também mano a mano. O left tackle já perde o bloqueio para o Tuleba, então isso atrapalha ali para ele poder subir num segundo nível eventualmente. Então o que acontece no primeiro nível, você consegue neutralizar a DL, seja por posicionamento, seja por bloqueio. A DL do Cruzeiro, nesse momento, ela está neutralizada. Mas o problema é o segundo nível. Quando eles vão para o segundo nível, você só tem um bloqueador, que é o puller. Ele consegue fazer o bloqueio em cima do camisa 33. E o que sobra, de novo, uma cutback lane imensa ali pro Guilherme. Pro Gabriel. Porra, desculpa, Caio. Nem Guilherme, sei. Guilherme, Guilherme. Porra, pro Guilherme poder fazer poder fazer o tackle. É, bom, boa jogada do Locomotivo. Uma jogada bem desenhada. Realmente ele vai um pouco do individual dessas batalhas individuais, né? Se tivesse um OL que tivesse conseguido subir ali para o segundo nível para poder estar pelo menos tirando o Gabriel, né, do bloqueio, poder tirar dele, porque aí o puller ia ter o Saquei. Guilherme, entende? E Aham. aí você tem realmente um espaço imenso para poder fazer a corrida. Mas muito bom trabalho defensivo do Cruzeiro, identificando a jogada e técnica de tackle. Então aqui estamos de novo, segundo quarto, Locomotiva ainda à frente. Você vê que o jogo, pô, realmente foi um jogo defensivo, 7-0 aí, perto do final do segundo quarto, quarta para um. O Locomotiva precisando de poucas jardas. Essa jogada é uma jogada agressiva, né? Eu vou colocar aí também de novo em 11 personnel o Locomotiva com esse tight end slash fullback aí alinhado offset para o lado forte. Então eles têm uma vantagem no lado direito aí, eles têm mais bloqueadores, né, do que defensores no lado direito. E como a gente pode reparar, o Caio, marca para mim o right guard, que é ele que vai fazer o pull. Então a gente tem o right guard fazendo um pull por trás do tackle para poder estar subindo aí no segundo nível.
e o running back ele vai fazer o lead block para esse QB. Então é quase uma sweep, eu não sei muito bem como é que eles vão chamar, mas é basicamente uma sweep. Você tem toda a OL bloqueando para o mesmo lado, você deixa o bloqueador, perdão, o weak side edge, que no caso é o Tuleba, sem bloqueio, porque ele dificilmente vai fazer parte dessa jogada. E o trabalho defensivo do Cruzeiro, né, jogando em 4-2-5 novamente, você vai ter os linebackers reagindo muito bem nessa jogada. É, a DL fazendo um bom trabalho também, contendo e tentando buscar o double team, né? Então, eles abrem espaço para esses linebackers que estão vindo. Mas, de novo, aí o highlight dessa jogada, com certeza, é do Deluca. O Deluca ele não tem um bloqueador na frente dele. O ataque do Locomotiva confia, nesse caso específico, ele confia no, no lead blocker, né? Então ele vai ter dois lead blockers nesse caso, ele vai ter o tight end, ou sniffer, ou fullback, para poder fazer esse bloqueio. Ele não vai no bloqueio, então o Deluca fica mano a mano com o segundo lead blocker, que é o running back, né? E nesse caso, um bloqueio que não foi efetivo. O Deluca ele faz um trabalho muito bom, ele consegue, né, o running back vem baixo, ele somente tira o running back e faz o tackle para perda de jardas e coloca o Cruzeiro numa posição de ataque muito boa, né? Considerando aí que estava em quarta descida. Então, uma jogada relativamente simples para a defesa conseguir neutralizar, porque ela é direcional, né? Então você sabe muito bem para onde ela está indo. Você não tem uma segunda opção para você pegar um cutback nesse caso. Da forma que você vê o quarterback correndo, ele não tem como bater o pé, por exemplo, e voltar 45 graus. Ele tem ali o campo de visão dele, aonde ele pode correr. O Deluca identifica isso bem. Você vê que o ataque do Locomotiva consegue neutralizar também, de novo, a DL, tira eles da jogada, mas falta aquele segundo nível para poder parar os irmãos Stutz e o Deluca. Muito bom. Vai lá. Vamos lá. Então vamos lá, o Cruzeiro de novo aí vem, né, numa 4-2-5, o Locomotiva num personal 12, né? Então eles vêm com um running back e dois tight ends, ou vai depender muito bem de como você vai dar a nomenclatura, mas dois tight ends ali alinhados offset, então eles têm 7 bloqueadores na linha, o que faz com que o Cruzeiro traga mais um jogador aí, o, o free safety, no caso, eu acredito, nesse caso aqui, tá jogando praticamente no box, o camisa 28, e vamos lá. Legal que tendo essa formação ofensiva, isso dá muitas opções para o ataque, né? E nesse caso aqui a gente vai ter um pull do guard e o pull desse bloqueador offset que está do lado esquerdo da defesa, né? Do lado da tela. O tackle, na verdade, aqui, Caio, ele vai fazer o bloqueio no Tuleba. Ele sobe primeiro no defensive tackle e depois ele faz o bloqueio no defensive end, que é o Polis, né? Ele faz esse praticamente ele pega dois Uhum. jogadores para bloquear. Quem Tá. faz o pull é o guard, né? O right guard aí e tentando realmente fazer, além de já terem mais jogadores do lado esquerdo do ataque, o ataque ainda traz mais esse puller para poder vencer esse matchup. E o trabalho da defesa, nesse caso, é realmente tentar neutralizar o que o ataque está tentando fazer, como toda jogada, no caso. Mas o que a gente pode ver aí, o Tuleba faz esse force, né? E isso força com que o Polis não consiga dar esse primeiro contato no nose tackle. Ele tem que ir direto ali no Tuleba. Ou seja, faz com que o center tenha que pegar o 57 praticamente sozinho. Então fica um one-on-one, né, nesse caso. E aí você vai ter um lead blocker, né, que seria o tight end desse lado esquerdo, o tight end do lado direito que está fazendo o pull e mais o seu guard que está fazendo o pull também. Então, com um matchup de 3 jogadores no segundo nível, beleza? Então a gente tem os dois linebackers mais um safety, né, que eles vão fazer esse bloqueio. Se essa jogada dá certo, se tudo encaixa, é
basicamente para touchdown. É uma jogada, você vê o Cruzeiro, o Locomotiva está correndo numa terceira para longa, né? Terceira para 9. Então eles realmente confiam nessa jogada para uma jogada, uma execução boa para irem longe. E aí você pode tocar, você vê que a jogada realmente, o desenho dela é perfeito. Você consegue neutralizar toda a DL, você consegue neutralizar os linebackers e você ainda tem um bloqueador extra para poder estar pegando o strong safety, né? Ou o free safety que vai descer ali. E aí você acaba tendo que confiar ali nas capacidades individuais, ali nos matchups individuais. E nesse caso, Bizarro. Bizarro que o safety não entrou na cena até agora. não entrou na cena. Mas eu acho assim, né? Se eu pudesse, eu teria um bloqueador só pro Deluca, cara. Porque você vê aí, você dá o play, pô, ele vem igual um míssil. E sem bloqueio, né? No caso, porque ficou tudo uma confusão ali, você acaba que você não tem mais o bloqueador, você não tem um bloqueador para cada defensor, e o Deluca aproveita isso com maestria ali, porque ele vem. O running back tem um corredor, ou seja, se o running back tem um corredor, significa que a jogada funcionou bem. Mas o Deluca ainda ali, ele já vem pronto para o tackle e você ainda tem os linebackers e os DLs que estão ajustando a jogada em cima do que eles viram. E uma jogada bem desenhada, mas que acho que falhou um pouco ali na execução. E, e ali tackle antes das 9 jardas e o Cruzeiro conseguindo parar a terceira para longa. Essa aqui com certeza foi minha pior ilustração. De Luca, ajuda a gente, vem um pouquinho mais pra frente na próxima jogada para você conseguir dar recurso de ilustração para nós. Ele vem lá de trás, deu Não, tempo. ficou bom, deu para ver ali a leitura de corrida. O Deluca é um safety, ou é um DB muito downhill, né? Ele não tem medo de porrada, não. Ele desce realmente pronto para matar ali o tackle e, pô, excelente, né? Jogada bonita, velho. Tanto do ataque quanto da defesa. Muito bom. Num personnel 10, né? Então, um running back e quatro receivers, spread 2x2, 2x2. O Locomotiva na 4-2-5 também padrão. Agora, interessante o alinhamento defensivo da linha, nesse caso aqui, só da linha defensiva. Você tem um DL em three-point stance e você tem um DL numa, porra, numa técnica praticamente 9 ali, né? Ele tá bem alinhado bem para fora. Por que isso? Porque a ideia é realmente tirar os tackles de jogo, porque eles vão ter que fazer um mano a mano. Ele faz o contém em cima de um quarterback que é móvel e confia mais esses gaps internos, no caso de um scramble, etc., para os linebackers. Né? Uma terceira para 5, você tem uma ideia de que provavelmente vai ser um passe, ou porque a gente está no Brasil e tudo, FABR vai ter algum scramble, alguma inovação aí do QB. Mas interessante, aí a gente vai falar do trabalho da linha dos inside linemen, do Locomotivo, o Shore e o Paulo, que é bem legal. Porque como você tira os tackles, né, em cima dos edges, você tem 3 contra 2. Nesse caso, o Cruzeiro decidiu fazer um double team, né, os OLs fazem um double team em cima do Shore. Isso. E quem fica ali no mano a mano é o Paulo, que está ali, né, no lado esquerdo, contra o OL número 79. E esse matchup, o jogo inteiro, o Paulo ganhou praticamente. Nesse um contra um. E aí você vê, ele faz um bull rush, ele trabalha exatamente dando tempo, né? Ele não tem pressa, ele tem toda a visão do quarterback nesse caso. E o QB, né, que é o Maicon da casa, nessa posição aqui, você vê que ele tem realmente a opção de correr por dentro, seguindo o running back ali. Mas vamos dar o play e você vê, olha, ele já tem total controle da jogada. Quando o Maicon decide correr, ele, ele só precisa largar a mão, porque ele tem o controle da jogada, ele tem total controle do OL nesse caso. E quando o Maicon decide fazer a corrida, ele só
dá o release e ele tem o tackle. Bom, não é um tackle fácil, né? Ele tem que se jogar ali, mas ele consegue fazer o release muito bem. Pô, essa jogada é massa, cara. Pô, um baita highlight pro Paulo, velho. Te falar assim, se eu tivesse envolvido com futebol americano ainda, eu ia falar, caraca, velho, quem que é esse mano? Porque ele controla o OL desde a linha de scrimmage até umas 5 jardas para trás, cara. Se você fizer a conta, olha aí. Uhum. Olha aí. Já tem 3 jardas aí, 4 jardas, tá ligado? Ele ganha o cara 4 jardas para trás. E só você vê aonde que tá o resto da jogada, né? Muito, muito, muito massa, velho. Muito, muito forte, cara. Muito forte, cara. Mesmo pacote aí, tem personnel, três por um. Então, lado direito do Cruzeiro, lado forte, né? Para defesa, o lado esquerdo, você tem aí o Locomotivo alinhado em 4-2-5. E, de novo, né? Uma formação que eles fizeram bastante durante o jogo. Eles têm esses dois, os defensive ends alinhados bem para fora e os defensive tackles alinhados bem para dentro, forçando realmente o mano a mano, porque eles confiam bastante, né, nesses dois inside linemen do, do Locomotiva, porque significa que um deles vai ter um matchup one-on-one e eles confiam tanto aí no Shore quanto no Paulo, né? Mas legal o trabalho aqui da identificação da jogada. Essa jogada do Cruzeiro, eles vão fazer uma screen pass para o running back. E os três OLs que vão sair para o bloqueio são o center, o right guard e o right tackle. O running back não faz nem que vai correr pelo meio, né? Então, ele para poder segurar um pouco mais os DLs na linha, porque é isso que faz eles segurarem, né? O OL dá o primeiro contato e sai para o bloqueio lateral. E aí pode dar o play, vamos lá. Quem faz a identificação dessa jogada, quando ele vê que não é a corrida, né, que o QB ainda tem a bola, que o OL já está saindo para o segundo nível, é o left end, que eu não sei quem é aqui, ô Caio, você pode me, É o me informar aí. Lucas o nome dele. O Lucas, e aí o Lucas ele identifica muito bem e segue o running back, pô, o tempo todo. Ele só pegou o running back ali. Você vê que ele não sai da cola do running back em nenhum momento. A partir do momento que ele identifica a screen, né? E também os dois DTs aí, a gente tem que dar pontos para eles aí também, que eles identificam bem rápido essa jogada, eles conseguem sair do bloqueio, já ficam ali na frente do QB, eles não atacam ele, exatamente para poder se manter na jogada. Mas pode dar o playzão aí, ó, e ver o tanto que ele não larga do running back. A partir do momento que ele identifica, ele fica com ele. Marcar aqui pro pessoal ver, ó. Daí ele entrou lá, mas ele vai voltar pro lado de fora, olhando o running back. Isso, ó, show de bola. E aí, ó, ele não larga. Nesse momento ele tá, pô, marcação mano a mano com o cara, tá ligado? E o QB decide fazer o passe assim mesmo. Não sei se tem muita opção ali nesse caso, uma terceira para 9, jogar a bola para fora também não seria uma ideia proveitosa. Ele decide fazer o passe assim mesmo e acaba perdendo bastante jarda, mas muita jarda nesse lance. E bela leitura, bela, bela leitura da defesa como um todo. Acredito que Xandão deve ter botado o pessoal para estudar aí e ver que o Cruzeiro trabalha bastante com screen pass, né? E, pô, legal, velho. Uma jogada massa, uma jogada individual ali, um lance individual que pode ser é, frisado nesse caso, mas também uma jogada coletiva muito boa, porque você vê que mesmo se ele perde esse teco, você ainda tem o Vilela e o Bundona nesse lance. Uhum. E os dois estão em cima do lance, porque eles também identificaram e conseguem correr ali a tempo. Então, beleza, agora já no final do jogo, quarto quarto, o Locomotiva entra com o personal 10 dessa vez, então mais aberto, mais propenso para jogada de passe. E o Cruzeiro de novo 4-2-5, com os seus defensive ends alinhados aí
ambos, né, em five tackle ou seven tackle, ali um pouco mais afastados do tackle. Jogada do Locomotiva. Pull um pull ali do right tackle, uma power, e o resto da OL ali fazendo, né, um man-to-man com os defensores. Ideia dessa jogada: você neutraliza com esse puller, você já neutraliza o primeiro jogador do segundo nível, e aí você dá a opção para o running back achar uma cutback lane ali, ou achar alguma área para ele ter essa explosão de velocidade. Porque a ideia é, se ele passou dessas primeiras 5 jardas, ele tem muito espaço para correr. Ele vai ter mais, né? Ele passou dessas primeiras 3 jardas, na verdade, ele vai ter muito espaço para correr. Então, o trabalho aqui: você tem o puller realmente acertando no 33, né? No primeiro blocker, no primeiro jogador bloqueado, que faz o trabalho de force. O trabalho da defesa, nesse caso, é identificar aonde que eles querem que o running back corra, porque ele vai ter o jogador ali, no caso, o Guilherme Stutz, né? Então, É. o Will Linebacker para poder matar a jogada. Ele vem no cutback lane, né? Porque o irmão dele foi lá e forçou o lado direito, ou seja, o running back sempre vai procurar as costas do bloqueador, né? Então a costa do bloqueador tá para o lado esquerdo do campo da defesa, e aí o Guilherme Stutz identifica a jogada e ele tem, de novo, open field tackle técnica ele tem para fazer. E ele vai e faz, tá ligado? Vem de novo, igual um míssil e sem dar nenhuma extra jarda pro running back. Porra, ele arranca a face mask do cara, agora é que eu vi, velho. Eu acho que isso aí machucou. Eu acho que isso aí dói, velho. Alguém perdeu a face mask, velho. Alguém perdeu. É Não é ele o mesmo, helmet, é é ele só a mesmo. face mask. É. Aí o puller, né, ele ganha ali no 33, que baita cacete também, de ser bem sincero. E aí o teco. Mas se liga, alguém perdeu a face mask, e eu acho que foi o running back. Não, foi o Foi o Guilherme próprio mesmo. Guilherme. Foi É. o próprio Guilherme, verdade. Caraca, velho. Que cacete, velho. Que eu vou te ser bem sincero, viu? Acho que eu nunca vi ninguém perder a face mask num teco, não. Caralho. Você é louco. Então aí, mais uma jogada ofensiva do Locomotiva, já no final do jogo. Locomotiva entrando com um personnel 11, ou seja, um running back e um tight end, ou fullback, assim vocês podem chamar, depende. A ideia de ter esse fullback, ele vai fazer o que a gente chama de um split block aí. Quando você alinha ele ali, você está dando o lado forte da defesa, o lado esquerdo da defesa, eles vão considerar o lado forte, ou seja, vai estar mais pesado daquele lado, certo? Quando ele faz esse split, ou seja, ele vai correr para o outro lado, né? A ideia é você ganhar no matchup, ganhar em mais homens daquele lado. E o futebol americano é basicamente isso o tempo inteiro, né? Como se fosse um jogo de war. Quem tiver mais peça, ganha. E então ele vai fazer esse split, ou seja, passando por trás da OL e fazendo o primeiro bloqueio em segundo nível. O resto ali da jogada, você vai ter uma inside zone normal, né? Então você tem dois homens fazendo o primeiro bloqueio no nose tackle, e a ideia é o segundo bloqueador, né, sair para fazer o segundo nível. Então você tem dois bloqueadores no segundo nível para bater os linebackers. E aí, o trabalho de novo dos linebackers é bem interessante, que a identificação da corrida foi muito rápida. Então você vê, volta só um pouquinho, Caio, só para a gente ver, analisar o read step. Primeiro que parece que os dois são sincronizados, né? Eles fazem tudo igual. Olha aí, o primeiro passo, Bizarro. né? Para trás Bizarro. ali, que a gente chama de false step, mas não tem problema, porque eles conseguem compensar esse delay. Eles fazem o read step. Você vai ver de novo agora. Eles vão, de novo, alinhar os pés, né? Se colocar numa posição de jogo. Então, eles dão esse read step. Ele já identifica a corrida. Inclusive, parecia até que era uma blitz. E aí, eles já vão, alinham de novo a sua base e fazem melhor essa leitura. Então, leitura lenta, reação rápida, e aí você tem o Gabriel Stutz, que
que, né, recebe o bloqueio no segundo nível, e aí você tem o Guilherme Stutz, que fica no mano a mano com esse bloqueador, com esse fullback, fazendo o bloqueio. Ele quebra o bloqueio, de novo, controlando o bloqueador. Você vê que ele joga ele, né? Ele faz o stun, ele joga o bloqueador para o lado que ele quer, e aí ele termina a jogada ele mesmo. Ele domina completamente o bloqueador e ele termina a jogada fazendo o tackle no running back. Pô, eu não, assim, eu não vou te falar, ser bem sincero, não assisti o jogo todo, mas o que tem de highlight do Guilherme Stutz nesse jogo é sacanagem. Pô. Ele e o Deluca aí, com muitos highlights. E, obviamente, né, tinha até um livro famoso, né, que chama Tire Seus Olhos da Bola, né, é o Take Your Eyes Off the Ball, que fala muito sobre assistir o jogo onde a bola não tá. E você vê também o trabalho do Gabriel Stutz, que é muito bom também, né? Ele, ele fazendo esse trabalho de force linebacker aí, o tempo inteiro, ele deixa o irmão dele em condições muito boas de executar os tackles. Quarto, 1 minuto e meio para acabar o jogo, segundo e 25, o Locomotiva entrando em 4-2-5. Você pode reparar que os linebackers estão bem atrasados no jogo, porque nessa altura do jogo é muito pouco provável que o Cruzeiro fosse correr com essa bola. Então, os linebackers recuam para estar mais próximo da sua zona de cobertura, porque eles não têm responsabilidade de corrida nesse, né? Eles não têm um run fit. E aí a DL do Locomotiva, de novo, com os edges alinhados bem para fora, que vai fazer com que o tackle tenha que abrir bastante a sua stance para poder conseguir fazer esse bloqueio. E aí a ideia nessa pass protection é você ter, de novo, ganhar o matchup. O Paulo, que está alinhado aqui no lado esquerdo, que é o inside lineman do lado esquerdo, ele está numa two tech, ou seja, ele está cara a cara com o guard. E ele vai dentro do guard, ele faz o bull rush, e aí você pode reparar numa falha do center, porque o center não encontra um bloqueador, ele não encontra espaço para entrar no bloqueio com ninguém. E quando ele encontra esse espaço, já é muito tarde, ele não está numa boa stance. O Paulo utiliza ele também como uma arma, praticamente, para empurrar ali. Ele consegue empurrar os dois bloqueadores, e ele ainda acaba pegando o running back, causando um buraco imenso, né? E dando muito espaço para os seus outros jogadores de linha defensiva estarem fazendo a jogada. E aí, o outro highlight dessa jogada, com certeza, o Roberto Shaw, que está jogando no lado direito, ele está ali no mano a mano, numa three tech contra o guard. O guard vai para cima do Shaw, parece que já meio cansado, até porque ele vai com a cabeça baixa, e o Shaw, swing technique, rip. Na verdade, eu não consegui bem ver o que ele está fazendo ali, mas ele faz um finesse e ele chega no QB exatamente no momento ali que o Paulo tem total domínio de três bloqueadores. Porque quando o center ali decide ir para cima do Shore, de novo, muito, muito tarde, eu acho, na minha opinião, acho que ele demorou muito para poder identificar onde que ele ia bloquear. Então, tanto ficou tarde para ele bloquear o Paulo, que já tinha total domínio do guard, e ficou muito tarde para ele bloquear o Choque, que estava vindo igual um trem-bala, né? Um camarada pesado daquele tamanho, acho meio difícil você conseguir bloquear ele na extensão que o center tá. Aí pode dar o play, que é a maravilha aí da jogada do Shaw, que passa e pega o QB pelas costas ali, sec, e praticamente é a jogada que definiu o jogo, né? Porque a próxima jogada, se eu não me engano, é uma terceira para 30 e alguma coisa Uhum. jardas, e o Cruzeiro não consegue converter. Mas, pô, um baita jogo, baita jogo. Acho que das duas defesas aí, eles mostraram, cara, uma agressividade monstruosa nessa. Olha o domínio que o Paulo tem do OL, cara. Isso aqui ficou É legal. bizarro, velho. Olha essa foto, velho. E, tipo assim, ele, o cara tá quase envergando de encostar as costas no chão ali. É, exato. É surreal. Não tem nenhuma stance, prestes a cair. O running back pensando como que eu vou parar isso aqui, o que que eu faço, quem que eu bloqueio. O center falou, não dá, esse aqui não dá, vou pro outro. E aí você vê que o Short já bateu o número 72,
já bateu, já, o cara Sim. já tá nas costas dele. Ele tem mais um bloqueador que tá muito atrasado para fazer o bloqueio. E aí o Maicon tenta até correr pro lado do Paulo ali atrás do running back, mas textbook também, cara. Eu acho que essa dupla de inside lineman aí vai dar muito trabalho no Campeonato Brasileiro esse ano. Muito trabalho.